feedback. Eu já vou entrar aqui também. Vamos entrar ao vivo aqui também no Instagram. Vamos ver, verificar a rede, está entrando. Verificar a rede também está entrando. Beleza. Entrou ao vivo. Tá bom. Certo. Estamos instruídos. Aí. Bom, você já preparou tudo aí? Já estamos esqueminha. O pessoal chegando aí. Deixa eu jogar aqui. Eu preciso jogar aqui também, abrir esse aqui. Esse aqui vai abrir lá. Chegando, esperando chegar o pessoal aí. Beleza. Tira um momentinho aqui de oração. Pai, obrigado, Senhor, por esse novo tempo. Obrigado, Senhor, obrigado. A gente está faminto e sedento, Senhor, pela Tua Palavra, pelos fundamentos apostólicos e proféticos. Nós queremos ser tocados, ser surpreendidos pela Tua Palavra, Senhor. Nós oramos agora por cada vida nas suas casas, que eles possam ser transformados no seu entendimento. Que de alguma maneira, Senhor, nós possamos alcançá-los. Assim como nós somos alcançados, e que venhamos a produzir a 30, 60, 100 por um. Eleva, Senhor, eleva-nos à estatura de varão perfeito. Dá-nos, Senhor, segundo o seu entendimento. Dá-nos, Senhor, dá-nos, Senhor. Abre, Senhor, rasga os céus e desce, Senhor, rasga os céus e desce no Senhor. Queremos fluir, Senhor, queremos fluir, de dentro para fora, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Glória ao Teu santo nome, Senhor. Aleluia, Senhor, aleluia. Paradoxos. Verdades escondidas dentro de realidades aparentes. É isso aí. Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos aí. Paradoxos, realidades escondidas dentro de verdades aparentes. Fase 2. Estamos começando a começar um novo tempo aí. Estamos aqui com o Wender, Dinho, Igreja Cristo é Poder. Cristo é poder. Tá. Se apresenta aí, um pouquinho. Paz, Senhor, irmãos. Olha quanta câmera, né? Um monte aqui. Paz a todos, boa noite a Amém. todos. Aceitei aqui um belo convite do meu amigo. Uma convocação, foi convite. O presbítero Tex, uma bênção na minha vida. A gente se conhece só há 15 dias. Amém. Amém. E já é um pai para mim. Amém, Jesus. E é um prazer estar aqui nessa noite, que essa palavra vá longe, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Fique conosco aí. Amém, Jesus. Certas conexões, elas são feitas em Deus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra de dúvida e variação. Então, nós vamos falar muito isso daqui para frente, as coisas que Deus faz e as coisas que os homens fazem, né? Nós vamos dar continuidade, nós falamos na sexta-feira passada, a última das sextas-feiras, agora toda segunda-feira, 8 horas da noite, escolhemos 8 horas de segunda-feira porque acreditamos ser um dia neutro, ser um dia que não vai interferir na liturgia das demais igrejas, inclusive até da nossa. Cristo é poder, a nossa igreja, tá? Estamos juntos lá, é um prazer estar com os pastores lá. Com a bênção dele, inclusive. Com a bênção deles, Falamos graças a com o Deus. hoje. Amém. O pastor Leal já acompanha o meu trabalho desde lá da rádio, não é? E sabe qual o coração que nós temos, né? E nosso intuito é contribuir, não é? E é
somar e não dividir, né? A gente vai somando para multiplicar as coisas de Deus, né? Tá ok? Então sem mais delongas, vamos começar. A gente tá estudando aqui o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos, ele é uma sequência do livro de Lucas. Lucas escreveu Atos e escreveu Lucas, né? Tá? Então, é uma sequência. Não é? Então, tá lá, né? A gente lê Atos dos Apóstolos, né? Mas na verdade é Atos do Espírito Santo. Né? Literalmente. Né? E há uma corrente pensante da qual eu participo, que diz que o livro de Atos é o primeiro livro do Novo Pacto, né? do Novo Testamento. Né? Então a gente já começa com uma heresia para, né, o pessoal já jogar pedra ali, não. Né? Mas não é Mateus, Marcos, Lucas e João? Não, quando a gente entende que não há novo pacto sem derramamento de sangue, e o derramamento de sangue do Cordeiro foi no final de Mateus, final de Marcos, final de Lucas, final de João, né? Então o novo pacto começa depois de Mateus, depois de Marcos, depois de Lucas, depois de João, né? Então o ministério de Jesus, o Cristo, estava transicionando, né? até a cruz, né? Até a cruz é Jesus, o Cristo. Depois da cruz é o Cristo Jesus, né? Então, é que nem no livro de Atos, a gente vai estudar que no começo Barnabé e Paulo. Depois fica Paulo e Barnabé. Entendeu? Porque vai ali na ordem dos fatores. Né? Então, o livro de Atos dos Apóstolos, ele conta a história dos 30 primeiros anos da igreja cristã. Né? E ali... E assim como os outros 65 livros da Bíblia, o livro de Atos é um livro de pedagogia, um livro de ensino, e não um livro litúrgico. Os 66 livros da Bíblia é Deus nos ensinando a como ser seres humanos em Deus. A religião tenta fazer de nós, tentando fazer a gente espiritual. Na verdade, nós somos espirituais, estamos aprendendo a ser gente. Né? Porque lá no livro de Efésios diz que nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis nele em amor. Então nós somos espirituais com uma experiência momentânea carnal, e não o carnal com uma experiência momentânea para ser espiritual. Que você, todos nós viemos do céu. Então, do céu eu não vou, do céu eu vim. Então para o céu eu não vou, para o céu eu vou voltar. A parábola do filho pródigo fala a respeito de nós. Que nós saímos, nos perdemos e agora somos resgatados de volta. Aquela mesa que o pai serve para o filho pródigo nada mais é que a mesa que nós vamos ter na ceia do Cordeiro com a sua noiva. Ok? Nada de novo no front. É Deus falando a mesma coisa, Deus apontando para Cristo. A palavra de Deus é Cristo, de Gênesis a Apocalipse. Tá? É uma história de amor de um pai e um filho. Por isso a primeira coisa que ele falou aqui, e é assim que nós vamos abrir o céu dessa cidade. Amém. Por quê? Você vê como é importante uma coisa que foi falada aqui? Já não tem nada a ver com a matéria, lá vou eu. Já começou bem. Já comecei torto. Né? Elias vai lá e para enfrentar Jezabel. Lembra disso? O que ele faz? Mata os 450 profetas, mas os outros 450 aprendizes de feiticeiro, matou 900, fez um banzé do oeste lá. A Geza mandou um recado para ele. O que ele fez? O grande Pirandello fugiu. Por que? Se o cara mata 900 caras no Rabo de Arraia e no Achibarai, por que ele fugiu de uma mulher? De uma mulher. Tem coisas profundas aí, né? Aí ele vai, se esconde numa caverna, tem aquele momento dele, né? Deus falou, mano, vai lá, velho, tem mais 7 mil lá, deixa de ser o último biscoito do saquinho,
tal. Aí como é que Deus faz? Olha só que interessante. O que Deus faz para curar Elias? Dá um filho para ele, dá Eliseu. Por quê? Quem era o pai de Elias? Um tesbita. O que é um tesbita? Um Zé Ruela. Ninguém, não tem nenhuma relevância. Ou seja, ele não tinha paternidade relevante. E essa falta da paternidade relevante, ele tinha muito poder para trabalhar. Ele tinha muito poder, mas não tinha autoridade. Então, para Deus restaurar isso, dá para ele o quê? Dá para ele um filho, Eliseu. Tá? Porque quando ele começa a cuidar de um filho, Deus dá para ele um processo de acabar com Jezabel. Por quê? Eliseu, Deus manda Eliseu ungir quem? Jeú. Então, Elias ungiu Eliseu. Eliseu ungiu Jeú. Jeú corre a cavalo e vai lá para destruir quem? A Jezabel, que Elias não conseguiu, né? E diz que ele cavalgava feito um louco, né? Que falou, como é que ele sabia que era ele? Ele fácil, só ver o jeito dele. Os caras vinham, né? Aí a Jeza mandava os agentes de paz, né? E aí, a paz, Jeú, não é paz nada, pai. A paz, passa para trás de mim. Ou eu passo por cima de você na cavalada, né? Quando ele chega lá, lá onde estava Jezabel, lá na torre, o que ele faz? Nada. Só manda. Ele só chega. Por quê? Jeú tinha paternidade de Eliseu, que tinha paternidade de Elias. A paternidade dele destruiu Jezabel. Porque Jezabel, ela era filha de uma condição pecaminosa. Então, quando Deus quis destruir um gigante, ele mandou um menino. Deus, quando quis libertar uma nação, ele mandou um velho. Agora, quando Deus quis salvar o mundo, ele mandou seu filho. Amém. Tem coisas na terra que nem apóstolo, nem profeta, nem evangelista, nem mestre, só filhos. Porque a terra aguarda a manifestação de filhos. Mas não são filhos de Deus? São filhos de Deus. Não estão falando de filhos, aí está falando de H-U-I-O-S, filhos ruios, filhos maduros, filhos que foram amadurecidos por intermédio de uma paternidade sadia e de uma paternidade. As verdadeiras paternidades vêem nos filhos a oportunidade. E uma coisa interessante que já aconteceu entre eu e o filho, 15 dias, eu vou testificar, já vai mudar a matéria para paternidade, né? Ele fala comigo sobre um assunto, eu estou passando roupa aqui em casa, né? Eu tinha sido convidado para ir ministrar numa igreja, e ele falando comigo, ele acabou de falar comigo, Deus usou aquilo que ele falou e me deu um aviso para eu não sair. Foi impressionante. Aí fiquei meditando nisso. Aí, fruto dessa meditação, eu caí numa passagem que eu prego razoavelmente essa passagem. E Deus converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então, o que é converter o coração do pai ao filho aos pais? Converter o coração do pai aos filhos eu começo a cuidar do coração dele. E dos filhos aos pais, o filho começa a cuidar do coração do pai. Quando o pai ouve o filho, obedece o filho. Porque a gente percebe, Deus confirma paternidade. Com o quê? Com a filiação. Eu tenho um filho espiritual lá em São Paulo, pastor Gilson Batista. E Deus foi trabalhando. Só que o rosto demorou 3 anos, porque foi 15 dias. Aqui foi mais rápido. Porque há uma caminhada e há uma urgência, penso eu. Deu para entender? Então, por quê?
essa caminhada de paternidade é uma autoridade no céu que vocês não têm ideia. E eu vivi isso. Eu tive um pai espiritual, que não é o meu pastor. Eu honro a vida do meu pastor, o pastor Ohans Karagulian, que foi meu pastor. Agora, o meu pai espiritual, Thomas Vernon Dawson II. E Thomas Vernon Dawson II tinha um pai espiritual chamado pastor Dogan Thornton. Então, Dogan Thornton, pai espiritual de Thomas Dawson, pai espiritual de José Teixeira, que sou eu. Então, eu caminho debaixo de mantos de paternidade. E essa paternidade me dão autoridade. Davi, filho de Jessé. Estão entendendo isso? Porque até na coluna judaica, eles fazem duas perguntas para você. Primeiro, qual é o seu nome? Depois, qual é o nome do seu pai? É importante. É importantíssimo. Paternidade é importantíssimo. Até o dia... Ó, Jesus, filho do Deus vivo. O próprio Satanás reconhece que Jesus é o pessoal que está do lado do pessoal que está lá, os crentes não reconhecem. Satanás reconhece. O demônio, quando vê, o demônio esse reconhece. É filho do Altíssimo. Não falou filho do Zé, nem filho de Maria. Fala, esse é o filho do Deus Altíssimo. Jesus, cala a boca, velho. Tá entendendo? Nem precisa espalhar. Não. Então, você lembra quando está falando lá naquela conferência? O que eu falando com os apóstolos? O que eles dizem que eu sou? O que eu sou? Né? Ah, tu és o profeta, tu és o Elias, tu és aquele Pedro, tu és o filho do Deus vivo. Tu és. Que Jesus já se tocou. Ô, Pedrão, você é meu cabeção. Não foi nem carne nem sangue que te revelou. Porque o Espírito Santo, Jesus percebeu que o Espírito Santo revelou para ele. Bem-aventurado és tu, Silvão Bajona, porque não foi nem carne nem marmelada, isso não foi nem carne nem sangue que te revelou, né? Então, baseado nisso que eu estou entendendo, que foi o Espírito Santo que te revelou, baseado nessa revelação que o Espírito Santo te deu de quem eu sou, você vai iniciar a igreja. Então, qual é a pedra de fundamento da iniciação da igreja? Jesus é o Filho do Deus vivo. Amém. Então, essa é a mensagem de Pedro. Você vai ver que Pedro vai falar isso no livro de Atos. Jesus, o Filho de Deus, a pedra rejeitada pelos construtores, é isso. É assim que Pedro começa sempre fazer. Tá bom? Será que agora a gente vai começar a aula? Vamos começar. Será que agora vai começar? Eu ia contar uma história aqui, mas já contei outra. Vamos lá. Atos capítulo 2. Sexta-feira nós falamos sobre Atos capítulo 1. Né? Agora nós vamos falar... Que oração, meu Deus. Agora são 20 horas e 18 minutos. Amém. Vamos lá. Atos capítulo 2. Assim, na sexta-feira falamos sobre Atos capítulo 1. Gente, abre sua Bíblia, liga sua Bíblia, mas acompanha conosco aí. Tá bom? Atos capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1, nós não, ele vai ler, do versículo 1 ao versículo 16. Depois, quem não me conhece, deixa eu falar para vocês um pouquinho como é que a gente opera aqui. Eu leio o texto todo, depois eu vou versículo por versículo, nos versículos que tem realidades aparentes, verdades aparentes atrás de realidades, nada disso. Verdades escondidas atrás de realidades aparentes. Dentro de realidades. Então a gente vai extrair princípios. Tá? A gente vai extrair princípios escondidos dentro. Extrair rema dentro do Logos. Pronto, eu gosto mais disso. Tá bom? Vai lá, do versículo 1 a 16 do capítulo 2 de Atos. Então vamos lá. Atos capítulo 2, Isso. versículo 1. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Amém. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então como os ouvimos cada um de nós em sua própria língua materna?
partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e, em alta voz, dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como você supõe. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Glória a Deus. Amém. É isso aí. Bom, vamos lá. Gostaria de começar assim com uma pergunta, um questionamento, né? E aquelas perguntas de retórica, né? A gente pergunta para a pessoa responder, se posicionar, né? Se eu falasse assim: quem quer avivamento na sua igreja? Levanta a mão. Tem gente que quer a porção dobrada, levanta as duas. Né? Quem quer avivamento na sua igreja? Começar dos pastores, dos presbíteros. Né? Quem não quer avivamento na sua igreja? Todos querem. Né? Agora, a segunda pergunta que eu faço é assim: quantos de nós estão preparados para isso? Nós estamos preparados para aquilo que nós estamos pedindo? Nós temos ideia do que é um avivamento? Avivamento não é, como diz o apóstolo Luiz Hermínio, avivamento não é a tampa subindo, não, é o fundo caindo. Avivamento é um dia terrível do Senhor. Quem conhece avivamento é um período em que o dono da igreja vem na igreja. O santo, Kadosh, ele se manifesta na igreja. E a santidade dele não suporta os nossos pecados. Ou melhor dizendo, os nossos pecados não suportam a santidade do dono da igreja, do noivo. Tá? Em alguns momentos de avivamento, você tem dificuldade até para respirar. O ar fica tão rarefeito. Quando ele vem, você ouve o barulho até de um mosquito voando. Avivamento é quando ele resolve fazer o que ele quer fazer. Um culto de avivamento pode começar numa segunda e terminar numa sexta. 24 horas. Centenas de pessoas são arrastadas para dentro pelo poder do Espírito Santo. E eles se acham que eles vêm para dentro por causa de uma campanha para receber um carro novo, um marido novo, um namorado novo. Não vem para vomitar os seus pecados. E vem confessando pecado e vem para cima e vomita em cima do pastor, em cima da pastora. Derruba tudo, derruba a cadeira. Porque não pensa que avivamento é uma coisa que você controla, não, filho. Avivamento é uma coisa que você não controla, não. Porque é quando ele toma o controle. São coisas tremendas. Quem estudou avivamento sabe disso. Não é algo que faz a festinha, deu 9h30, está na hora de acabar o avivamento, que não, meu. Agora estou com fome e vou embora. Não, agora já estou alimentado, né? Não, agora sou eu. Tá? Então, o motivo de a gente estar estudando o livro de Atos, tá? Nós vamos aprender com os erros e acertos do pessoal dos primeiros 30 anos da igreja. O que eles fizeram de bom, o que eles fizeram de ruim. Vamos nos preparar. Né? A gente coloca a vasilha, Deus derruba o óleo. Acabou a vasilha, acabou o óleo.
a maioria dos avivamentos, eles não perduram por um motivo até lógico. Porque um avivamento, quando estabelece numa igreja, assim, se torna muito cansativo até para os próprios ministros, porque, é muita coisa. A unção vem muito forte, e vem centenas de milhares, fecha a rua, faz uma coisa tremenda, sabe? Deus faz entre aspas, uma bagunça santa, sabe? Eu estive no avivamento de Toronto. Deus para Toronto, sabe? Entope tudo, entope aeroporto, entope hotel, entope mercado, entope tudo. Que vem gente do mundo inteiro, que Deus traz, é que nem a arca de Noé. Noé fez a arca, Deus traz os bichos. Entendeu, bicho? Entendeu? É uma coisa assim tremenda. Então nós vamos tirar esses próximos segundas-feiras. Aliás, toda segunda-feira, 20 horas, nós vamos ter paradoxos, estudando e aproveitando, aprendendo com os erros e acertos dos primeiros, né? Para que de alguma maneira a gente erre menos, tá? E por favor, nós temos a página lá no YouTube, Novo Pacto Caraguá. Pô, ajuda a gente aí, entra lá no YouTube lá, vai tá subindo. Eu tô filmando aqui, vai estar subindo, logo mais vai estar subindo a mensagem toda lá pro YouTube, tá? Novo Pacto Caraguá. Tá? Compartilha, dá um joinha lá, ajuda, inscreva-se, ajuda pra gente, porque depois de um certo número lá, eu consigo também entrar ao vivo lá, assim não preciso ficar filmando para depois jogar a imagem, eu posso subir direto, tá bom? Então, olha lá, então nós temos que estar preparado para isso, ok? Aí eu vou contar essa historiazinha assim, vou contar. Porque às vezes uma ilustração fala mais do que, né? Não é uma ilustração, mas é uma história verídica. Lá nos Estados Unidos, tinha um presbítero, o cara era uma bênção, o cara era um mestre na palavra mesmo, sabe? As escolas dominical dele assim, lá nos Estados Unidos tem muitas, a maioria das igrejas é de manhã, né? Então, e ele assim, o cara sabia tudo, assim, tinha o dom mesmo de ensino, né? Só que ele tem uma coisa assim, ele era meio gordo, né? Meio gordão, né? E vira e mexe, as pessoas convidavam ele para ir almoçar, né? E ele ficava meio constrangido, porque o que acontece? Ele, por vezes, ele foi em algumas casas, aí quando ele vai sentar na cadeira, a cadeira arrebenta. A cadeira é fraca. Então, e ele tinha muita vontade de estar com essas pessoas. Então, ele bolava uma estratégia. Ele falava, bom, vamos sim, tu vai no teu carro, eu vou atrás com o meu carro. Então, ele ia até a casa dos irmãos, parava o carro lá na porta, e se juntava com os irmãos, né? Geralmente nos Estados Unidos as casas têm aquela soleira na porta, né? A hora que chegava ali na soleira, ele começava a trocar uma ideia esperando que as pessoas abrissem a porta. Quando as pessoas abriam a porta, ele ficava conversando ali e olhava para a sala. Se na sala tivesse algum móvel, alguma coisa que ele pudesse se assentar, ele entrava. Se ele percebia que ele não ia ter um lugar para ele se assentar, ele dava uma desculpa dali e se retirava. Muito triste, porque ele sofreu muito a solidão. Agora, ele tinha um lugar para ele sentar, porque ele não aguentava ficar, não ia aguentar ficar. Entendeu? Então ele fazia isso. Eu quis contar essa história porque na sua sala tem um lugar para o Espírito Santo se sentar? Tem um lugar para Deus? Tem um trono para ele se assentar na sua casa? Ou ele só cabe na sua igreja? Entende? Porque nós estamos falando aqui sobre isso. Tá, nós estamos falando de agora convém que ele cresça e diminua. Amém. Né? E o meu ministério é um ministério prático, então a gente vai falar de coisas práticas. Então não vai falar de coisas teológicas aqui, a gente vai falar ministério prático. São 20 anos de ministério prático. Então, erros e acertos. Empirismo é assim aqui. Tá bom? Então vamos lá. Lá, já no versículo 1, lê novamente o versículo 1 do capítulo 2 de Atos. Novamente o Vamos lá. Chegando ao dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Amém. Então vamos lá. Daqui já pode falar pelo menos umas duas coisinhas aqui. A palavra Pentecostes,
Ela vem do grego, que significa quinquagésimo, significa 50. Agora, o que significa o número 50 na Bíblia? Quando a gente estuda o número 50, o número 50 é o número do jubileu. Tá? O que era o jubileu? Era o ano da libertação. O número 50 significa maturidade, liberdade, plenitude. Então, Deus fez isso naquele dia, porque estava condicionada a uma questão profética. Na queda de Jericó, você vai ver que acontece lá um fato. Eles dão 6 voltas tocando um chofar. O chofar significa o toque profético. Certo. No 7º dia, Deus muda a ordem. O que ele faz? Darás 6 voltas. Na 7ª volta, não vai tocar chofar, vai tocar o quê? Lembra o que toca lá? Aquele instrumento lá, como é que chama? Esqueci como é que chama também. É a trombeta. O chofar é a trombeta. Tá? Essa trombeta era um instrumento diferente. Quando eu tocava a trombeta, significava jubileu, significava tempo de conquista. Quem foi do exército sabe que no exército tem diferentes toques. Corneta e tal. Tem o toque de corneta, né? Você foi do exército, né? Sim. Como é que chama os toques lá, o da manhã? Tem lembra? o toque da matinal, tem o toque para chamar para almoçar, tem o Do toque para rancho. chamar rancho, para chamar para reunião, tem diversos tipos de toque. Então o povo era conduzido a fé vem pelo... Ouvir. Não está entendendo? Então, isso. Então, durante 6 dias, eles deram uma volta. 7. No 6º dia, eles deram 7 voltas. 7 vezes 7, 49. Na outra volta, que eles dão, completa 50. Quando para dar a 50ª volta, tira o chofar e agora toca a trombeta. Quando toca a trombeta, eles partem para cima. Por quê? Chegou o toque do jubileu. Entendeu? Então nós, crentes, né, nós somos guiados, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então há um tempo que é um tempo do toque do chofar, que é a voz profética falando na terra. A voz profética vai rodeando. Mas chega o dia que toca as trombetas. Quando Jesus voltar, o que vai tocar? Trombeta. Ele fala, acabou. Passa a régua. Entendeu? Chega. Toca a trombeta e todo mundo arriba. Por quê? Porque chegou o jubileu. Chegou o pleroma, chegou a plenitude. Quando chegar a plenitude do tempo, ele desce e nós subimos com ele. Tá? Então é por aí que nós temos que entender, é assim que a igreja tem que se movimentar. A igreja não tem que andar por aquilo que é aparente, mas tem que andar por aquilo que está no coração de Deus para nós. Você lembra que Jesus pergunta, Jesus fala assim, Jesus não, tá lá no Zacarias, né? Está no Velho Testamento, pedir chuva em tempo de chuva. Por que fala pedir chuva em tempo de chuva? Não é uma coisa óbvia pedir chuva em tempo de chuva? Por que ele está dizendo isso? Peça chuva em tempo de chuva. Ele falou, peça aquilo que está na época de Deus te dar. Porque quando você pede aquilo que não está na vontade nem no tempo de Deus te dar, você pede muito, ele não dá, se dá pouco e vai te custar muito. Agora, quando você pede aquilo que está no kairos, dele te dá, você fala, que bom seria, cai na cabeça, velho. Porque você está pedindo aquilo. Então, ao invés de eu pedir, eu tenho que estar o quê? É trombeta ou é chofar? Tá entendendo? Lembrando que Kairos é o tempo de Deus. Isso, e nós vamos estudar adelante Kairos, Cronos, Aion e Olan. Então, são os 4 tempos, não é 4 tempos do autor, explosão, tá? Que todo mundo só conhece o Cronos e conhece o Kairos. Mas fora isso, quando a gente entra na presença dele, tem o Aion de Deus e depois tem o Olan. O Olan, quando você já sabe provisionar, já sabe quem é, já sabe quem vai matar, já sabe tudo. Depois a gente vai estudar isso lá para frente. Tá? Então, no versículo 1, fala os 50 dias, Pentateuco, Pentacota em hebraico, tá? Que tem a ver com 50º dia, 50º
50 dias, que é depois após o Pêssar. Após a Páscoa. Após o Pêssar, exatamente. Tá? Então vamos lá. Já vai no versículo 2. 2. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Amém. Aí está a palavra que eu mais gosto na Bíblia, a expressão que eu mais gosto da Bíblia. De repente. Como eu gosto dessa palavra? De repente. Por que é de repente? Por que eu gosto dessa palavra? Né? Porque o de repente significa a conclusão de um processo. A gente pensa que, de repente. Né? Não, nada com Deus é de repente. Há sempre um processo que antecede o sucesso. Não há sucesso sem processo. Esse de repente foi um processo. Qual foi o processo? Tá? O que eles fizeram para dar isso? Primeiro, eles obedeceram a Cristo. Quando Jesus está falando para eles antes, tinha mais ou menos uns 500 ali. Né? Para o acontecimento, do aviso de Jesus permanecer em Jerusalém até que acontecesse, de 500 baixou para quanto? 120. Tá? Então, por quê? Porque a maioria não aguentou o processo. Qual é o processo? Esperar. Espera até que? Espera até que? Ser obediente, né? Ser obediente. E o justo viverá por fé. O que é fé? Fé é substância. Jesus derramou a palavra de fé. Espera. Deus deu uma ordem. Espera. Espera até que? E foi o que aconteceu. Quando você lê lá, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Fazendo o quê? Campanha? Fazendo o quê? Nada. Simplesmente sentados. Jesus falou para esperar. Não falou para fazer nada. O judeu obedece muito bem, entendeu? Parou. Estavam lá. Alugaram um lugar lá e ficaram lá. Esperando. Né? Você pode ver, não estava aí, em outros textos, a gente vai perseverar unânimes na oração. Quando era para orar, estava escrito orava. Aí estava escrito oração, não. Não, o meu está aqui assim, assentados. Essa palavra assentada é melhor ainda. Assentados. Porque, imagina só, né, cara? Tá tudo lá. Né? Tá ali, né? Por isso que a minha blusa caiu fora, né, cara? Entendeu? Não, esses caras... Porque tem um texto que eu acabei não lendo aqui, mas é interessante que lá atrás, Jesus fala para eles, tchau, vou embora. Né? O Salvador, né? O Yeshua HaMashiach, que pensou que ia livrar nós da escravidão romana, né? Ele fala, tchau, eu vou para o céu e vou deixar vocês aí. Né? E isso deve ter frustrado muita gente. Você lembra aqueles caras lá do caminho de Emaús? Eu pensei que ele ia sentar a bolacha no cara lá, ia soltar um super poder lá, ia derrubar tudo. Ele não fez nada disso, tá? Né? A gente esperava uma quinta de poder, aquilo não aconteceu nada. Né? O cara foi para a cruz. Vamos embora, meu, vamos lá para Termas e Águas Quentes, que Emaús significa isso, né? Que é um lugar de água sulfurosa, águas quentes, né? Se frustraram. Tá? Mas ele deixou uma ordem, as pessoas suportaram o processo, passaram por esse processo, aí quando acontece, havia um de repente, né? Que o de repente nada mais é do que a conclusão de um processo. A parte B veio do céu, não veio de outro lugar, meus irmãos. Eu gosto muito, quando Deus fez da minha chamada ministerial, ele usou esse versículo, e a minha chamada ministerial ocorreu numa quinta-feira, 1h30 da manhã, de 1991. Como assim 1h30 da manhã? Você estava no culto? Não, estava no meu quarto. Jesus apareceu para mim e falou, eis que te chamo a papar as nações. Mais tarde foi reconhecido pela rede profética. Mas primeiro ele fala comigo. Tanto é que o profeta não vai falar nada para você que Deus não falou antes. O profeta não é para ficar dando profetada, não. O profeta é só para confirmar que Deus já te falou no secreto. Mateus 6,6. Entra tu no secreto e fala comigo e eu vou te recompensar com entendimento e propósito. Então, e o versículo que ele usou para falar comigo
é o seguinte: toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem lá do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra de dúvida ou variação. Então toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Tudo que é de Deus começa em Deus. Nada que é do homem termina em Deus. Mas tudo que é de Deus começa em Deus. É sempre de cima para baixo. É sempre de cima para baixo, nada de baixo para cima. Quem quis fazer de baixo para cima? Babel, Nimrod. E depois a gente vai ver umas outras besteiras que os apóstolos quiseram fazer também, de baixo para cima. Não deu certo. Não dá, deu ruim. Tá? Veio do céu. Tudo que é de Deus começa com Deus. Nada, Deus não unge métodos. Deus não unge fórmulas. Deus não unge estruturas humanas. Deus unge a sua ideia. Ou eu me alinho com Deus, ou eu vou ser um Nimrod. O que é um Nimrod? Nimrod era um cara cheio de boa vontade. Ele queria fazer uma torre para chegar a Deus. Tem muita gente assim. Tem muita gente que quer fazer uma estrutura. O que é uma torre? Uma igreja? É uma denominação. Ele quer criar um meio de para Deus sem Deus, do jeito que ele acha legal. Todo crente forma igreja, crescia. Ele quer tentar chegar a Deus fora dos fundamentos de Deus. É um Babel. Passa por cima do processo. Passa por cima do processo e que quer fazer de qualquer maneira. Maldito o que quer fazer as obras de maneira relaxada, né? No versículo 3. Leia o versículo 3 e versículo 4. Vamos lá. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Amém. Boa palavra. Boa palavra. Boa palavra. No versículo 3, deixa eu ver se está aqui no meu. Versículo 3. Qual é a primeira palavra que está aí? E viram? E viram. Isso. E no versículo 4? Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram. Versículo 3, viram. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, beleza? E começaram a falar. Então, olha interessante. Aqui tá um princípio. Tá? Essa é a base do verdadeiro testemunho. No versículo 13 eles viram. No versículo 4 eles falaram. Do que eles falaram? Do que eles viram. Isso é a base do verdadeiro testemunho. Eu vi, por isso eu falei. O verdadeiro testemunho apostólico, o verdadeiro testemunho nosso, é aquilo que eu vi. Aquilo que Deus me revela. Sobe e vem ter contigo e eu te revelarei coisas profundas. O que está... Deus tem me tocado isso desde novembro do ano passado. Deus tem me tocado com essa mensagem de Mateus 6,6. Entra no secreto e eu vou te revelar coisas tremendas. Sabe por quê? Deus não precisa de você para fazer nada. Deus não chamou você nem a mim para fazer nada. Deus nos chamou para um relacionamento. Se Deus quisesse que alguém fizesse uma coisa, ele dava ordem para os anjos dele. Os anjos dele sabem fazer a obra muito melhor que nós. São muito mais fortes que nós. Seria fácil, né? E não pede carro, não pede casa. Não pede mulher, não pede marido. Né? Então, por quê? Porque apareça, Salmo 90, versículo 6, apareça as suas obras aos teus servos e aos teus filhos a glória. E depois que eu li esse versículo, a gente achou aí? Pois quem nos céus poderá comparar-se ao Senhor? Quem dentre os seres celestiais assemelha-se ao Senhor? Eu acho que não é esse não. Versículo 6? Do Salmo... não, estou no 89, desculpa. Vai. Vamos lá. Estou tentando lá, quase que te queimei. Germina e brota 16. pela manhã. 16. Salmo 90, 16. Salmo 90, 16. Isso. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos e aos filhos deles o teu esplendor. Essa tradução minha aqui é melhor.
Apareça a tua obra. Porque é mais simples, né? Aham. O que você está lendo? É JB? Não, é NVI. NVI? É. Apareça a tua obra aos teus servos Seja manifesto. e a tua glória sobre os teus filhos. Olha que interessante. Parece que há duas classes de gente aqui. Apareça a tua obra aos teus servos, vírgula, e a tua glória para os filhos. Então para o servo aparece o quê? Obra. E para o filho? Glória. Então, a hora que eu li isso, eu falei, eu não quero serviço, não, eu quero glória. Tá entendendo? Por quê? Porque é uma promessa. Se você tem uma mentalidade de servo, Deus vai te dar muita obra para você fazer. Agora, se você tem uma mentalidade de filho, Deus vai compartilhar com você a sua glória. O que é glória? Jesus. Jesus é a glória de Deus manifestada. Amém. Ou você vai ter muito serviço, ou você vai ter muita amizade. E vem a minha palavra do Senhor. E já não nos chamamos mais servos, mas chamamos amigos. Jesus falou no começo, né, chama de servos, né? Depois do tempo, Jesus falou, já não chamo mais de servos, chamo de amigos. Por quê? O amigo sabe o que está no coração de Deus. Amigos de Deus. O servo faz porque ele espera uma recompensa. Ele espera, no mínimo, não morrer. Os escravos trabalhavam para não morrer, senão eram mortos achicotados. Os servos trabalham por um salário. Os filhos trabalham por uma herança. Por isso que uma igreja, isso nós ensinamos muitas igrejas, quando a igreja começa a passar por uma transformação no seu entendimento, a igreja deixa de ser uma igreja de servos e começa a ser uma igreja de filhos. Aí começa a cair a competição. Entendeu? Que aí já entende que está numa casa de família. Já é família. Já a pegada já é diferente. Aí você não vai num culto. Você vai numa reunião de família. Quando um líder não vê o seu liderado como uma ovelha, mas vê como um filho, como uma filha, então ele olha para ela e vê nela o seu futuro. Porque o meu futuro está aqui. Amém. Porque eu só consigo ir mais adiante quando eu vou passando aquilo que eu aprendi do meu pai e vou passando para os meus filhos. Passo para ele, passo para o Jesus Batista, passo para outro. Entende? Porque eu vou compartilhando. Quanto mais eu compartilho, dai será dado. Quanto mais eu compartilho, Deus... Porque quando Deus quer me dar alguma bênção, o que ele faz? Ele prepara um canal para que eu possa compartilhar. Que dai será dado. Por isso, vocês que gostam de entregar tudo na mão de Deus, pensa bem. Quando você for entregar uma coisa na mão de Jesus, vocês tomam cuidado. Porque Jesus tem uma mania engraçada. Tudo que você dá na mão dele, ó, ele compartilha e doa. Vocês querem ungir carro, você quer fazer isso? Tudo bem. Quer fazer? Tudo bem. Está ungindo o carro? Um carro ungido, uma casa ungida, você está oferecendo para ele. Tudo que você dá na mão dele, ele parte e comparte. Então, eu não dou nada. Isso eu sou Paulo. Então tá aí, ó. Né? Você vai ungir o carro? Não. Você vai ungir? Não vou não. Vai ungir a chácara? Eu não faço. A não ser que eu tenha uma convicção. Estou falando que eu não sou super crente, não. Tá? Eu só sou um cara que errou bastante e aprendi por meus erros. Entendeu? Quis dar uma de espiritual né? Depois eu fui aprendendo a duras penas. O que você entregar está entregue, filho. Ele protege para ele, não protege para você não. Ele não é flanelinha. Entendeu? Ele é o Senhor dos Exércitos. Então, aquele que faz o voto de tolo, é melhor não fazer o voto. É o tal de Ananias e Safira. Tá? Depois a gente vai estudar isso mais para frente aí. Tá bom? Meu Deus do céu, onde é que eu estou? De repente já falei, tá aqui, versículo 3, versículo 4. Viram e falaram, tá?
são testemunhas oculares, né? Isso que é mais interessante. A gente pode dividir o nosso caminhar com Deus em 3 bases: informação, revelação e aplicação. Informação, revelação e aplicação. Para que saibais, livro de Zacarias, Isaías, Zacarias, para que saibais, creiais e entendais. Há um processo. Antes do sucesso tem um processo. O meu povo padece, por quê? De falta de conhecimento. Não informação, conhecimento. Tem muita gente que tem assim de conhecimento, mas assim de informação, mas não tem nenhuma revelação. Quando Satanás vai tentar Jesus, transforma pão, pedra em pão, ele fala assim: nem só de pão o homem viverá, mas tudo da palavra que procede da boca de Deus. Falando isso de uma maneira técnica, ele diz assim para Satanás: ô Sassá, o seguinte, nem só de logos o homem viverá. Logos é a palavra de Gênesis e Apocalipse. Não só de conhecimento o homem viverá, mas sim de toda a revelação, de todo R-H-E-L-A, rema. Nem só de logos o homem vive. O homem só, entende? Nem só de logos, nem só de logos. Se você viver só de logos, você não vai viver, você vai perecer. Se você só tem pão na sua mesa e não tem vinho novo, tu vai morrer entalado de pão. Você está entendendo? Porque pão sem o vinho, você fica entalado. Nem só de logos, mas de todo o rema que vem da boca de Deus. Amém. Basta uma palavra tua, Senhor, os montes se removerão. Basta um R-H-M-A, basta um rema. Basta um rema. Toda a nossa caminhada de vida, nós vamos andar com 5 ou 6 remas, filho. O resto é logos. É que nem o almoço do pobre, né? Ele tem aquele pratão de arroz e um torresmo em cima. Entendeu? O arroz é o logos, o torresmo é o rema. Né? E ele parte ainda para metade para o almoço, metade para a janta. Porque nem só de logo, aquele reminho né? Te ajuda a engolir o arroz. Estão entendendo isso? Bora lá. Estamos preparando uma igreja madura para fluir quando o avivamento vier. Deus, antes de mandar na tempestade, na chuva, mandou que Noé construísse uma arca. Antes de vir o avivamento, eu estou construindo um ambiente para ele. Amém. Estou construindo uma equipe apostólica e profética. Uma equipe apostólica e profética na sua mentalidade. Ser apostólico, ser profético não é um cargo, não é um anel, mas é uma mentalidade apropriada ao tempo presente. Tem consciência da sua natureza, identidade e propósito. Eu sei em quem tenho crido, também sei que é poderoso. Eu sei em quem tenho crido, essa palavra eu sei, eu fui inseminado, eu estive face a face com ele. Olharam para ele e foram iluminados, e seus rostos não serão confundidos. Traz no rosto a marca de quem foi tocado pelo fogo da glória. Olharam para ele e foram iluminados. Ok? Versículo 8. Versículo 8. Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna. Continua? Não, tá bom. Tá bom. Tá bom. Eu estou pulando porque vocês, 99% das pessoas que vêm são crentes. Então você já sabe o que eu estou falando. Então não precisa ficar lendo A, B, A, Bá, Bá, Bé, 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 não. Vamos que vamos. Então eu já pulei para o versículo 8. Falavam em línguas, percebam bem, nós pentecostal do sapatinho de fogo. Falavam em línguas estrangeiras e não língua estranha. A marca, a lei da primeira menção, que isso de teologia sabe o que eu estou falando. A primeira vez que veio, não veio o chorocorabala, eu oro em línguas estranhas. Eu lo creio, né? Não estou falando nada ao contrário. Mas aqui, eles foram baptizados com língua estrangeiras, porque partos, medos e lamitas, todos ouviam falar na sua língua.
Correto? Então vai. Sua língua. Exatamente. Ninguém orou Shubabala House aí, não. É em nossa própria língua materna. Isso. Então aqui não teve Siri canta lá na praia e Shubabala House. Haverá um momento de... Mas aqui não, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto para um fim proveitoso. Então, muitas vezes nós cometemos alguns escândalos. Por quê? Por ser infantis na movimentação dos dons do Espírito. Não havendo quem interprete, fique calado. A oração em línguas. Então, a oração em línguas é a oração para quê? Edificação do corpo. É edificação do corpo. Judas 20, porém, vós amados, edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito. Orando no Espírito, não é orar, não é ficar em espírito de oração. Que aí vem o pessoal tradicional e fala que não, está em espírito de oração. Não está em espírito de oração, está orando no Espírito. É diferente. Então, você vai ver que o Espírito Santo desceu sobre cada um deles e desceu por manifestação. Agora, o Espírito Santo, a gente sabe que ele nunca saiu da terra, porque em Gênesis 1 estava lá. E o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Então ele não estava em cielo, não. Ele já aqui estava. Ele só resolveu manifestar. E quando a gente fala assim, enchei-vos do Espírito, né? Quando fala enchei-vos do Espírito, qual é a ideia que vocês têm? Que vocês são um copo vazio e vai ser cheio? Ou é um copo, ou é um poço cheio que vai transbordar? A ideia que nós temos, quando fala enchei-vos do Espírito, é que vai pinga em mim, vai cair em nós. Não! Já caiu. Porque, como prova isso o texto? Enchei-vos do Espírito falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Enchei-vos do Espírito falando entre vós salmos e hinos e cânticos espirituais. Como é que eu me encho? Como é que eu me encho? Compartilhando. Compartilha que Deus enche. Porque nós somos poços. Nós precisamos desentulhar os poços. Lá de Gênesis 26. Tá chovendo? Tá chovendo. Aleluia! Tá chovendo! Tá chovendo que era igual tatuba, glória a Deus. Tá? Então o que é? A gente faz o quê? É desentulhar. Quando você começa a falar da palavra de Deus, pregar o evangelho, começa a desentulhar, começa a sair as pedras, lagarto. Eu poderia até dar um testemunho de alguns poços que tem em algumas regiões da Índia, que os poços lá não são verticais, são horizontais. Os poços estão, se fosse uma caverna. Se eles vão abrindo a caverna, aí começa a jorrar água de lá. Então, é muito louco. Né? Então alguns poços lá estavam entulhados, as pessoas não estavam usando mais aqueles poços, jogava móveis, aí os caras começaram a desentulhar aqueles poços, foi só tirar a sujeirada, a água veio com tudo, encheu. Tira os móveis velhos, tira a sujeira que está em cima, que a água flui. Fluirá como um rio, como chuva cairá, qual orvalho nos montes e vales cobrirá. Quando a gente está falando isso, está falando de odor, está falando isso de você. Amém. Falando de você, de mim. Amém. Fluirá como um rio. Fluirá de onde? Daqui para cá. Não é mais de cá para cá. Não, já foi. Em Pentecostes já foi. Agora já está. Aceitou Jesus. Tem certeza da salvação, foi lavado no sangue do Cordeiro, o Espírito Santo habita em ti. Agora a experiência do Pentecostes agora já não é mais de cima para baixo. A experiência lá de Pentecostes, do corpo de Cristo, é de dentro para fora. E eles falavam, cada um falava uma língua específica. O que é falar? O que tem a ver isso com a sua vida minha hoje? Falavam a língua do rico, falavam a língua do pobre, falavam a língua do universitário, falavam a língua do universitário, falava a língua do industrial, falava a língua do operário. Eles ganharam uma capacidade de Deus e foram